Deixa eu chamar a Aline Nastari aqui pra ela salvar, porque eu só tô sendo esculhambado nesse programa aqui. Você vê que eu não falei nada. A Aline Nastari, cadê ela, ô, produção? Aí, agora só de pausa para a Aline Nastari, que vem trazer uma novidade boa para o torcedor do Vasco da Gama. Aparentemente, novela Felipe Coutinho acabou. É do Vasco da Gama, já dá para cravar? Seja muito bem-vinda, bom dia para você, Aline. É do Vasco, sim, viu, ô Vitor? Bom dia para você, para o Mauro, para o outro Vitor, para a Giovana, para todo mundo que acompanha. Só tem um detalhe que você falou, para deixar o torcedor realmente feliz. A sensação do torcedor de Augusta é tão grande que o torcedor já quase que não aguenta mais falar dessa história, né? A gente ontem já tinha confirmado a informação de que, de fato, o Coutinho já tinha ajustado, na última semana ele já tinha ajustado todos os detalhes com o Vasco, mas é uma situação de uma burocracia muito grande, porque envolve outros clubes, envolve o Aston Villa, clube no qual vai emprestar o jogador por um ano. A gente já tinha vindo aqui também falar que ele chegaria por empréstimo, e ontem a notícia de que o anúncio seria hoje. A notícia ela foi primeiramente divulgada pela Roberta Barroso, repórter da ESPN, sobre o Vasco anunciar o jogador às 11 horas da manhã. Nesse momento são 11h26, e até o momento que você me chamou, o Vasco não tinha de fato anunciado. Era realmente a intenção do Vasco anunciar às 11 horas, a gente também deu essa informação ontem, porém, existia ainda toda uma burocracia de documentação, uma troca de documentação envolvendo o contrato de empréstimo com Aston Villa, e aí a gente olha nas redes sociais o torcedor enlouquecido falando, gente, eles não conhecem PDF, não conhecem que podem mandar online, mas é uma burocracia que demanda tempo e que ainda demanda alguns ajustes. Nesse momento, há essa troca de documentação para que o contrato seja assinado e para que o Vasco anuncie oficialmente o retorno de Felipe Coutinho, como a gente vem dizendo nos últimos dias. Então, a ideia é que esse anúncio oficial seja hoje, mas as partes já estão acordadas e Coutinho já está tudo certo para, de fato, vestir novamente a camisa do Vasco, confirmando aquelas informações que a gente também já tinha passado anteriormente, de contrato de um ano de empréstimo com o jogador abrindo mão de mais da metade, de grande parte do seu salário, para poder jogar com o Vasco, porque voltar a vestir a camisa do clube nesse momento é um desejo dele, é a vontade dele por ser o clube de coração dele. Então, ele teve que fazer esse esforço até para conseguir a liberação do Aston Villa, que lá em 2022 fez um grande investimento no Felipe Coutinho. Ele estava emprestado, né? Estava jogando na Arábia, ele tem contrato com um clube inglês até o meio de 2026. Então, ele vindo por esse contrato de empréstimo de um ano, ainda dá para, de alguma forma, o clube, no retorno dele, ou acertar o que falta do contrato, ou ganhar alguma compensação financeira, dependendo da performance do Coutinho aqui no Brasil. Dá para o clube não perder completamente dinheiro, que poderia acontecer num caso de rescisão, pensando num contrato mais longo. Então, o Coutinho vem porque quer, de fato, voltar a vestir a camisa do Vasco. É um desejo dele, mas também porque ele acredita que assim ele pode ser mais falado, ficar mais próximo da seleção brasileira, por exemplo, e tentar, quem sabe, aí voltar a vestir também a amarelinha. E tudo aquilo que a gente vinha falando vem se confirmando, mas o que o torcedor precisa entender nesse momento, e eu digo isso, que a gente passa as informações nas redes sociais, o torcedor fica enlouquecido, porque quer o anúncio oficial. E o que está faltando, o que está demorando? É porque é uma burocracia, mas calma que vai acontecer, calma que tá tudo se encaminhando para isso, inclusive as definições do Alex Teixeira e do Souza, porque ter um time mais competitivo era uma das exigências do Coutinho para acertar essa vinda para o Vasco. Então, foi um pedido dele, esses dois jogadores, que também já estão acertados com o Vasco, mas a assinatura do contrato desses dois também está condicionada à assinatura do contrato com o Coutinho, então, por isso, também ainda não foi assinado pelo Vasco. Não foi às 11 horas, falta documentação. A troca de documentação está acontecendo, mas a ideia é que esse anúncio seja hoje e tenha, inclusive, uma grande festa no sábado, dia 13 de julho, sábado agora, né, que não tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, com algumas atrações, para que o torcedor possa definitivamente comemorar o retorno do Coutinho. Ou seja, o famoso meme do placar eletrônico de São Januário, torcedores, calma, se eu sou o Vasco, eu coloco agora na rede social. Torcedores, calma! Mas é mais ou menos por aí, né? Até porque recentemente a gente viu o clube anunciando e que o negócio não se concretizou. Então, calma. Vai dar tudo certo, torcedor do Vasco da Gama. Agora é o seguinte, qual que é o tamanho dessa contratação? Porque a gente estava falando aqui, o Vélez citou, por exemplo,
o Talisca, que passou um tempão na China, depois na Arábia Saudita e tal. O Coutinho, ele vem, e a gente sabe do histórico também, questão de lesão e tudo mais. E ele teve uma passagem que não foi legal no Barcelona, no Aston Villa ali, ele até começa muito bem, participando de muitos gols, inclusive. Depois cai um pouquinho. Talvez, e aqui eu tô sendo só o papel do chato, tá? Eu sei disso. Mas qual que é o receio que, de repente, esse torcedor do Vasco também tem, ou a paciência nesse começo que o torcedor do Vasco tem que ter? Acho que 2 pontos, né? Primeiro, pra mim, ele tem futebol pra sobrar. Agora, tem que ver a condição física dele. O Lucas, por exemplo, acho que é um parâmetro muito bom de comparação. Porque também é um jogador que se lesionou muito, que viveu um grande momento na Europa. Acho que até que o Coutinho viveu um maior momento ali, de mais continuidade, de mais relevância, né? Apesar do Lucas ter... Talvez o ápice tenha sido do Coutinho maior. E na seleção, a consistência do Lucas maior, né? O Lucas jogou bem por mais tempo, mas o Coutinho jogou mais no ápice que ele teve, né? Apesar do... Para a seleção, o outro não, né? Ou pelo menos um foi de seleção, o outro mal conseguiu ser. Mas o segundo ponto, além da condição física, é o time do Vasco em si, né? Que a gente acabou de falar de seleção brasileira, de engrenagem, de não funcionar, e o Vasco até melhorou. Mas a questão também que a gente pode perguntar para a Aline é se vem mais algum reforço para ajudar que o Coutinho também se destaque e tenha ali um ambiente que proporcione que ele jogue o melhor futebol possível. Antes até perguntar, que acho que a Aline, como tem todas as informações à mão, ela pode dizer: o Alex Teixeira, ele não ficou por decisão da 777, por isso que ele está voltando? Porque parece não fazer tanto sentido, né? Se ele estava, aí o Vasco não contou com ele, agora ele voltar... foi uma decisão da 777 que era quem mandava no futebol do Vasco, e agora o Pedrinho entende que o Alex Teixeira é importante para voltar? Ou até mais que isso, Aline, em relação ao próprio, de repente, pedido do Coutinho, né, que você mencionou. Exatamente isso. O Alex Teixeira, ele é um pedido do Felipe Coutinho. Ele fez parte recentemente, né, do grupo do Vasco e, de fato, acabou não performando muito bem. Existia uma avaliação até de que o jogador não se encaixava no perfil que a 777 adotava, né? E aí até isso acabou trazendo um empecilho para uma possível permanência, contratação do jogador com a 777, e também era isso, era um momento em que o jogador não conseguia performar bem no Vasco. E uma coisa que chama atenção é que a torcida já pegava no pé do Alex Teixeira. Quando o Alex Teixeira entrava, a gente já sentia isso em alguns momentos. E a vibração com o Coutinho, ela muda tanto o panorama, que a gente fez essa pergunta algumas vezes em São Januário, e até a percepção do torcedor em relação ao jogador se transformou. E eles falam, não, com esse momento com que a gente tem aqui, junto com o Coutinho, junto com o Souza, o Alex Teixeira vai vir, vai ser bom ter o Alex Teixeira. Então, o próprio torcedor, que alguns meses atrás, né, não parecia não concordar muito com o Alex Teixeira no time, agora passa a aceitar muito bem, até por ser essa coisa da exigência do Coutinho. E é engraçado que o torcedor fala, quem o Coutinho pedir tem que trazer. E essa é uma situação muito complicada. E aí trazer até um pouco mais dos bastidores do clube. Essa é uma situação complicada, porque o Vasco vive uma situação política complicada nesse momento, com toda essa questão de 777, o Pedrinho buscando, né, um reforço financeiro, buscando um investidor maior nesse momento, já é sabido, enfim, que a 777 não vai permanecer. E aí o que acontece? O Pedrinho, ele vive uma situação um pouco complicada política, de ser importante a vinda do Coutinho. Nesse momento, até nem tanto, porque o Vasco está correspondendo dentro de campo. Mas quando essa novela começa, o Vasco não está correspondendo em campo. Então, existe uma pressão de, é um retorno muito importante. Se não voltar, a responsabilidade é praticamente minha. E eu preciso fazer tudo o que eu posso fazer para que esse jogador volte, né, a jogar em São Januário. E aí o Coutinho, de fato, demonstrou desde o início uma vontade muito grande. É importante a gente dizer que ele vai ter o maior salário desse elenco, um salário, inclusive, maior do que o Paê, mas muito aquém do que ele ganhava no Aston Villa, e ele aceita essa redução para vir para o Vasco. Em contrapartida, né, tem algumas contrapartidas, e ela é a formação de um time mais competitivo. O Vasco, nesse momento, ele pensa, sim, em outras contratações. Tem o estrangeiro, né, o sul-americano, o Emerson Rivaldo, que está muito próximo. O Pedrinho falou esses dias que só falta a tinta no papel, né? Já está praticamente
contratado, pretende utilizar essa janela para trazer alguns jogadores, e aí a gente tem a chegada de um novo executivo de futebol, que é o Marcelo Santana, que foi presidente do Bahia por muito tempo, que chega ali agora, foi apresentado semana passada para tentar organizar um pouco mais a casa, então tenta entender para trazer essas contratações, e com um treinador, que é um treinador interino ainda, que é o Rafael Paiva, que o Pedrinho está dando mais tempo para ele demonstrar o seu trabalho, para eles entenderem, né, como é que está o Vasco nesse momento. Como o Vasco vem dando retorno, a ideia é que ele, enfim, permaneça e que o Vasco vá conseguindo se reforçar dentro dessa lógica, nesse momento, pelo menos. Obrigado, viu, Aline Nastari? Tem alguma outra situação que você queira colocar? Olha, eu tô aqui, às vezes, eu até peço perdão se eu não respondi exatamente a pergunta de vocês, porque eu tô aqui assim, ó. Se eu tô assim, você imagina o torcedor esperando esse anúncio, olhando para ver se esse anúncio não vai sair a qualquer momento. Então, em alguns momentos eu fico aqui, não saiu, porque existe muito essa expectativa para que ele aconteça no dia de hoje. Imagina, Aline. Obrigado, viu? Qualquer novidade, se de repente anunciar até o fim do programa, numa dessas você volta com a gente, tá? Um beijão, bom trabalho. Valeu, obrigado, Aline. Um beijo, gente. Tchau, Nastari. Só pra gente fechar aqui, bem como principal meia do Brasil, você tem o Rames Rodrigues, a gente não sabe se o São Paulo de repente vai... depende. E dá pra fazer uma comparação com os dois? Até em termos de carreira? Muitos pontos em comum, né? Em termos de carreira no sentido de oscilação ou, de repente, aquilo que se projetava e que não foi concretizado? Dá para trazer esse paralelo? O Felipe do Liverpool, e quando ele sai e vai em 18 para o Barcelona, era um cara que não se contestava, nem nível de seleção, nem nível de Liverpool. Então que o Liverpool não queria que ele saísse, saiu e tal, e aí não foi o mesmo. E até interessante, no Bayern ele acabou não sendo titular, mas ele foi reserva de um time fabuloso, o time de 2020, inclusive contra o próprio Barcelona, fazendo gols e tal. Do banco dois fez gols dos 8-2. Então assim... Se não me engano, ele fez 2 gols e deu uma assistência. 2 gols, foi uma partida, talvez a melhor partida dele pelo Bayern e entrando também num 8-2. Então assim, não vou... Potencial enorme, e o que é muito legal é essa identificação que ele tem. E com a idade que tem. Tem essa questão do mundo árabe que vale para ele, vale para o Cristiano, vale para todo mundo. Mas, pô, até nessa coisa de carinho é muito legal. Só não vale para o Kanté. O Kanté? Não, o Kanté é outra plataforma. É outro papo, né? O Kanté tem que ser estudado, a genética. O que ele corre é uma loucura mesmo. Não, e o físico dele. Tudo dele, né? O Kanté é o negócio. E sua opinião sobre Felipe Coutinho, Vessi? Não, acho que um cara que tem aquele... É o tipo de movimento que tem que ser feito. Ah, mas se ele chegar e não jogar, beleza. Se ele chegar e não jogar, faz parte do risco do negócio. De fato, não vem nos últimos anos jogando bem, com consistência. Aparece aqui, outro ali. Tem um outro jogo que ele jogou bem na Copa, na Champions Asiática e tudo. Mas com consistência não. Mas você tem que trazer. É um cara num nível de qualidade diferente, de primeira prateleira, de qualidade. É um cara que identificado. É um cara que movimenta o sentimento do torcedor. Então você tem que trazer, você tem que fazer força. Tendo a chance, você tem que fazer. Ah, e se der errado? Beleza, se der errado, você vai falar, cara, eu tentei, eu trouxe um cara que tinha tudo para dar certo e deu errado. E é futebol. E é futebol. Pode dar errado? Pode. Futebol, tudo pode. Tudo pode no futebol. Mas é o tipo de movimento que você tem que fazer e você tem que ver com bons olhos. É tipo o movimento que o Grêmio fez com o Douglas Costa, deu errado. É o movimento que o Fluminense fez com o Marcelo, deu certo. É o movimento que o São Paulo fez com o Lucas. E deu muito certo. Mas deu errado com o Daniel. Deu errado com o Daniel. Mas ainda o Daniel tinha aquela coisa do torcedor, né? Esses todos são caras que são do coração mesmo, vieram da base. Então, assim, o Felipe Coutinho tem que ser do Vasco. Eu sempre defendo que esse movimento, o movimento que você faz para trazer um cara que você sabe que é diferente. Ah, mas ele não é há muito tempo. Beleza. Se ele ainda fosse, ele não estaria aqui, ele estaria lá, né? Acho que o Abel fala muito isso lá. Ele fala isso do Rony, né? Ele falou isso do Rony, né? Se o Rony acertasse tudo, ele não era do Palmeiras, ele estava no Barcelona. É isso é verdade. Verdade que não tem que ser ditas. Exatamente, mas é verdade. Tem jogador que fala isso mesmo. Teve um jogador que recentemente falou isso. O próprio jogador falou isso. Faz um tempinho, foi no Atlético Mineiro, se eu não estou equivocado, foi o Casares. Se eu não estou equivocado. Foi o Casares, perfeito. Foi o Casares que falou exatamente isso. Pô, se eu fosse... É isso, mas é verdade. Isso daí é um ponto de verdade. Então, esse movimento tem que ser feito. Ele é de um cara que é diferente, é um cara que é identificado, um cara que cumpre anseios do torcedor. Agora, acho que o Coutinho, por exemplo, vai precisar ter seus minutos controlados.
Não dá pra você falar quarta, domingo, quarta em Caxias, domingo em Fortaleza, volta, joga 2 em São Januário, aí não sei o que, viaja pra jogar Copa do Brasil. Não é. E aí tem o Payet também. E eu não sei como é que vai então, se assim, encaixar isso Payet e precisa Coutinho. ser, mas isso daí, cara, o Grêmio fez isso com o Soares. E deu super O certo. Grêmio fez isso com o Soares, deu super certo. Não foi campeão brasileiro, mas foi vice-campeão Vice, brasileiro, pô. líder em assistência, segundo maior artilheiro. Deu certo, você tem que não Trouxe uma fazer. jogava receita em muito gramado boa pro time oficial. também. Você tem que fazer esse movimento. Tem. Ah, mas é que não pode ser irresponsável. Você não pode vender o futuro do clube para isso. Mas, entendo? Fazer. E a certeza de dar certo ou não, irmão, isso é futebol. No futebol, só tem uma certeza. Não há certeza.